Fala, pessoal, boa noite. Oh, boa noite não, gente. Caraca, eu cismo com isso. Você pode estar assistindo de tarde, de manhã, de noite. Então, sejam bem-vindos a mais um podcast. O meu nome é Pedro Henrique. E o meu nome é Sara Isabela. E sejam bem-vindos, tá, gente? Que vocês, se você está procurando, no caso, alguma coisa que você possa se entreter e, ao mesmo tempo, edificar a sua vida, esse é o lugar certo, não é, Sara? Com certeza. Porque a gente vai falar aqui bastante sobre a área profissional das pessoas que a gente vai trazer aqui, que, diga-se de passagem, a maioria é muito brilhante, né? E nós vamos falar aqui da vida pessoal das pessoas, sobre os altos e baixos das vidas das pessoas, que talvez você esteja passando por uma situação parecida. Vida e aí, espiritual. Tudo. E aí vai te ajudar bastante, tá? Bom, gente, hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Ela é professora de inglês, ela é delicada, ela é um doce de pessoa. Ela está sempre chegando, boa noite, graça e paz. Ela é um doce. Ela dá aula de inglês aqui na nossa igreja. Isso aí. Ó, e bonita. Solteira. Ela é a Amanda. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. Muito obrigado. Tu gostou, né? A gente sempre coloca pro final. Que aí, quando a câmera abre vocês estão sempre rindo, entendeu? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui participando. Eu sei que vocês são muito dedicados em tudo que vocês fazem, então estar aqui para mim também é um presente. Poder falar um pouquinho sobre mim, poder conhecer um pouquinho também sobre o trabalho de vocês, ser convidada, né? Tá vendo? É uma alegria. Obrigada. Uma alegria pra gente também. Muito obrigada pela sua presença. É uma honra recebê-la aqui. Isso aí. Você falou que prefere doce, né? A gente colocou aqui barras de cereal, tá, galera? E também tem o chocolate aqui, o normal mesmo. Pedro tentando ser saudável. Tentando. Né? Ninguém sabe o que aqui tem Coca-Cola, né? Pedro me pergunta, você prefere doce ou salgado? Eu falo doce sempre. Formiguinha. Formiga, Já das minhas, eu também sou assim. Eu também. Eu amo um doce, principalmente quando se diz chocolate. Nossa, eu amo chocolate. Então, vamos lá? Vamos. Amanda, eu só pedi para você se apresentar, assim, porque nós somos pessoas anônimas, né? Nem todo mundo conhece a gente. Então, assim, resumidamente, quem é a Amanda? Eu ia pedir para você falar seu nome, se você quiser falar sua idade. Não é obrigatório, entendeu? Essas coisas, assim, a respeito da vida, para a pessoa ter um parâmetro inicial de quem você é, entendeu? Sim. Meu nome é Amanda de Souza. Na verdade, Amanda Gabriele Domingos de Souza. Eita! Meu Deus Eu do céu. contei a história desse nome. Eu tenho 36 anos. Eu nasci e cresci em Nova Iguaçu. Eu sou professora de inglês e trabalho como professora desde os 17 anos. Caraca. Comecei a trabalhar bem cedo. Comecei a estudar inglês, na verdade, porque eu sempre gostei muito de música. E os meus pais, eles eram fãs de Good Times. Você sabe o que é? Não. Ai, que vergonha. Não, ela nasceu em 2000, entendeu? Pois Por isso que eu perguntei, verdade. você Então, sabe o que é? Deixa eu explicar, na verdade. Era um programa de rádio, na verdade, eu nem sei se existe mais isso, onde eles tocavam músicas internacionais, né? E tinha um locutor que traduzia a letra da música. E, na verdade, depois isso virou CD, sabe? Assim, um CD com as melhores músicas. E os meus pais compravam esses CDs. E aí eu comecei a estudar inglês assim. Eu ouvia música e lia os encartes, né? Não, isso com quantos anos? Eu devia ter uns 11, 12 anos. Gente. Eu gostava muito. Eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever, gostava muito de música. Eu moro aqui em Comendador, aqui pertinho, né? Eu sou apaixonada por bichinhos. Tenho um cachorro de 3 anos, vai fazer 4 anos agora. É Fred, né? Fred, um beagle. Escandaloso. Meus vizinhos bem sabem. E você é dedicada com ele, né? De vez em quando esbarra com você na rua. Sempre com um dogzinho. O Fred, eu sempre quis ter um beagle. Não sei por quê. Eu tive vários cãezinhos a vida inteira. Na verdade, eu já tive cachorrinho, já tive passarinho, já tive peixinho, já tive coelho, já tive 27 coelhos. Meu Deus do céu, gente. Tinha quintal para isso? Tinha quintal para isso. E eu sempre tive cachorrinho, mas os meus pais sempre me ajudavam, né? E assim, era cachorrinho que eu ganhava, de um vizinho, de um colega. Já tive um Doberman, já tive vira-lata, já tive várias coisas. Mas eu sempre quis ter um beagle
E aí, alguns anos atrás, eu comprei o Fred para dar de presente. E se apaixonou. E aí, na verdade, eu virei a dona dele e ele virou... Na verdade, eu virei a humana dele e ele virou o meu cachorrinho. E eu sou, assim, por gostar muito, né? Não é um sacrifício. Então, eu acordo cedo para levar na rua, né? Compro petisco toda semana, mimo mesmo Paparica, o bichinho, né? Era aquelas que quando vai no mercado já vai direto, comprar um petisquinho Às pro vezes eu vou no Fred. mercado só para isso. Meu Deus do céu, gente. Quem dera a Graciele, minha esposa, fizesse isso comigo, né? Meu pai que era assim. O meu pai chega, eu tenho 2 cachorrinhos, né? E aí a gente já ia pro mercado, ele chegava no mercado, tem que pegar o sachêzinho do Nick e da Pretinha. E lá ele pegava, aí ele fazia o resto das compras. Eu, cara, a primeira coisa que ele pensa é na alimentação do cachorro. Tô nesse nível. Tu tá nesse nível. Tô nesse nível. Mas, cara, você já era focado nesse lance do inglês antes de chegar no ensino médio. Sim, muito antes. Como eu ouvia, né, meus pais ouvindo música em inglês, eu queria saber o que eles estavam cantando. E eu lembro que eu tinha um dicionário, na verdade eu tinha 2, um pequenininho assim, né, que eu tinha até bem pouco tempo, e um outro que eu ganhei, que eu ainda tenho na minha casa, inclusive, e eu traduzia, na época a gente não tinha internet assim, igual hoje, né, gente? 36 anos. Tinha 11, Nossa, 11, 12. Tão velhona, meu Deus, tão velhona. senhora, tadinha. Temos que concordar, né? A internet 20 anos atrás era uma coisa assim. Não, a internet que nós temos hoje é uma internet bem recente, né? Sim, então eu traduzia ali frase por frase. E engraçado é que eu traduzia num caderno. E depois, assim, de muito tempo, eu peguei o caderno para ver coisa que eu traduzi certo, coisa que eu traduzi errado, né? Mas foi bom, assim, ver a experiência de... De evolução Vi, também, foi, é verdade. Eu pude ver minha evolução nisso. Aí você sempre pensou, quero ser professora? Não. de inglês. Não, eu só gostava de saber o que as pessoas estavam falando. Né? Era tipo um hobby, assim. Isso, E aí, assim, era uma tarefa, uma coisa que eu podia fazer. Sentava no meu quarto, aí pegava aqueles encartes, né? E quase rasgava tudo. Enquanto as meninas da tua idade estavam brincando de boneca, Eu eu tava lá. traduzindo música, E aí eu ia traduzindo e vendo, tá falando isso, aí tentava cantar, né? Eu gosto muito de música, sempre gostei muito. E aí, um dia, eu não sei se as pessoas fazem isso hoje ainda, mas antigamente era muito comum, estamos falando como se fosse uma velha, né? Mas alguns poucos anos atrás, era muito comum quando as escolas abriam as portas para que os cursos entrassem e oferecessem algumas promoções, né? E eu era uma aluna muito dedicada. Eu sempre fui aquela aluna assim, que eu sentava na primeira carteira, ali pertinho do professor, fazia tudo, fazia os deveres, não faltava nem naquele dia de aula depois do feriado, sabe, sexta-feira, que o professor falava, vai ter aula, mas ele esperava que ninguém fosse, eu ia. Meu Deus, gente, era esse tipo. Era o terror dos professores que queriam folga. Exatamente. Eu ia, mas os meus amigos eram os que sentavam no fundão. Eu sentava na frente, a gente se encontrava no início, no intervalo e no final. E aí fazia tudo e tinha um pessoal nesse dia que estava lá para sortear algumas bolsas de estudo por 3 meses. E aí eles sortearam a primeira, a segunda, na terceira, a minha professora de inglês na época falou assim, já que vocês atrapalharam a minha aula, eu sugiro que a terceira bolsa seja para a Amanda. Fiquei toda feliz, né? Óbvio. E fui. Os outros alunos, eu não lembro se eles foram, mas eu fui e fiz os 3 meses de curso gratuito. E quando a ideia era que, ao terminar essa bolsa, né, as pessoas fizessem matrícula, mas eu não podia, na época, meus pais não podiam pagar. E aí eles ligaram para a escola e me ofereceram um curso com bolsa. Porque, assim, no último dia, né, eu já fui lá me despedi da professora, que era a coordenadora. Aí eu falei, poxa, eu não vou poder continuar, conversei com os meus pais, que não sei o quê, tchau. Nunca mais nos veremos. Pois é. Poxa, uma aluna tão dedicada como eu, tenho certeza que vocês vão querer perder. Foi uma coisa assim, sabe? Quase estratégica. Isso. E aí eles ligaram para a escola e pediram para o meu pai ir lá, ele foi e eu fiz o curso todo com bolsa. Aí, quanto tempo de curso? Eu fiz 4 anos de curso. Ah, sim. E qual curso? Aliança não existe não mais. Não existe mais. Pô, já ia divulgar vocês aqui. Porque merece, né, cara? Uma pessoa que investe assim, né? Vê um potencial e investe gratuitamente, pô, merece ser divulgado. Foi, é verdade, sim. E aí lá,
eu comecei, aí terminou o curso, aí eles me deram uma bolsa de um curso de conversação. Poxa, que bom. Com um professor canadense, né? E aí eu adorei aquilo, aproveitava toda a oportunidade, né? E conversação, assim, né, a cereja do bolo, né? E, assim, sempre foi muito caro, né? Inclusive, assim, na minha turma eu era a única adolescente, o pessoal, assim, era um pessoal mais velho, mais experiente, o pessoal já trabalhando, né? E eu ali, eu estava com 16 para 17 anos, fazendo o curso de conversação. E aí, depois, eles me deram um curso de formação para professores. Eu estava já no ensino médio, mas também, assim, as minhas notas eram... Acho que a minha nota mais baixa foi 9,5, que eu fui reclamar com a professora. Professora! Aí ela me falou assim, não dou 10 para ninguém. Aí você, então eu tirei 10. Tipo isso. Foi. E aí eles me deram um curso de formação de professores. E eu comecei a trabalhar lá, eu estava no último ano do ensino médio e eu não sabia ainda o que eu queria fazer. Eu estava, o que eu faço da vida? Pensava em psicologia, não sei. Pensava em arquitetura, não sei. E já estava dando aula. Aquela fase que todo mundo passa, né? Quando tá perto de terminar o ensino médio, tu passou Aqueles por isso? conflitos internos. Tipo assim, caraca, eu preciso, o que eu vou fazer da minha vida, cara? Caraca, ano que vem eu sou um vagabundo, tipo isso, tipo, caraca, eu vou me formar e Eu aí? sou um nada, uma ameba nesse mundo. Essa fase todo mundo passa, né, cara? E é difícil, né? Porque muito assim, difícil. você vai escolher uma coisa que você vai fazer para o resto da sua vida. Então, e eu terminei o ensino médio, aí já estava trabalhando lá, e aí fiquei, tipo, 1 ano, eu acho, bastante tempo, não sei, eu acho que 1 ano tentando pensar no que fazer, até que um dia eu falei assim, já estou trabalhando aqui, já estou dando aula, né? Por que não fazer letras? Eu gostava, sempre gostei de sala de aula, tanto como aluna quanto como professora. Na época eu tinha poucas turmas, assim, era tipo 3, 4 turmas, e eu lembro até hoje da minha primeira aula. Eu lembro assim que eles me treinaram e falaram assim, olha, sábado você vai dar sua primeira aula para sua primeira turma. Gente, eu estava tão nervosa. Mas aí tinha alguém contigo? Não, só você e os alunos. Já tinha me treinado, agora eu tinha que ir, tipo, vai pro mostrar, mundão, assim, filho. sabe? Olha, a gente deu o curso, a conversação e o treinamento. Agora você vai. Tem que dar o resultado agora. Foi uma aluna. Caraca. Débora, eu nunca mais esqueci. Eu estava tão Aí, nervosa. Tá vendo, Eu Débora? estava muito nervosa, eu tinha preparado aquela aula umas 500 vezes, sabe? E aí, tipo, pensava, como é que vai ser? Aí, quando todo mundo chegar, tinha lido a ficha, né, de todo mundo. Todo mundo era mais velho que eu tinha 17 anos, a aluna mais nova tinha, acho que 20, que era a Débora. E aí, me preparei. Quando eu entrei na sala, uma aluna sentada. Mas, mesmo assim, dei aula para ela como se a sala tivesse cheia, 40 alunos, no tempo ali certinho. Mas aí, depois, na semana seguinte, tudo voltou ao normal e eu fiquei trabalhando nesse mesmo curso, eu acho que por uns 3 anos. Bastante tempo. Foi. Aí você trabalhou, tipo, recebendo normal por ele? Sim, bacana isso também, né? Sim. E como foi a relação dos seus pais nessa sua escolha de dar aula de inglês? Essa trajetória de se descobrir no inglês, como foi a relação dos seus pais com você nesse período, assim? Porque, às vezes, os pais, eles têm uma perspectiva de um futuro para o filho um pouco diferente. Sim. E eu já vi algumas pessoas, poxa, ser professora, filha, vai... Como foi essa relação sua com ser professora de inglês e sua relação com seus pais? Não é uma área, assim, tão rentável, né? Depois eu quero, inclusive, que você fale sobre isso, essa parte financeira também. Sim. Mas, às vezes, né, a pessoa quer, caraca, que seja advogado, seja médico, que ganhe um pouco mais. E aí, quando ele quer ser professor, já fica meio... Então, assim, nem meu pai, nem minha mãe... Assim, minha mãe, na época, não tinha terminado ainda o ensino médio. E meu pai tinha feito só o ensino médio. Então, assim, eu fui a primeira pessoa da minha família a falar um outro idioma. E a primeira pessoa na família a ir para a faculdade. Então, o que eles queriam era que eu tivesse uma profissão. Uma formação. Isso. Independente do que fosse. Então, meu pai sempre me falava assim, eu quero que você estude, eu quero que você tenha uma formação. Né? Mas ele nunca me disse, eu quero que você seja uma coisa, eu quero que você seja outra coisa. E quando eu vi essa possibilidade, né, foi a primeira oportunidade, eu falei, por que não fazer isso, né? Já que é a chance que eu estou tendo nesse momento. Não era uma coisa que era um sonho, eu falava, quero ser. Mas não, era a porta que eu tinha.
né? O caminho que se abriu tinha sido aquele. Já estava mais adiantado ali. Isso. E as opções, assim, eram seguir o que o restante da minha família fazia. Não que não fosse honroso, Sim. sabe? Mas que eles não tinham uma formação. Então, todo mundo estava muito feliz, sabe? Todo mundo muito feliz porque ela fala inglês, porque foi para a faculdade. Então, assim, isso já era uma coisa boa, Sim. né? Foi o orgulho da família, assim. Isso, e, na verdade, isso motivou muita gente, né? Hoje, a minha irmã também é formada em letras. Meu pai fez faculdade depois que eu me formei também, porque ele sempre falava, eu queria tanto fazer. Eu falei, pai, mas agora você pode. Antigamente, né, porque meus pais foram pais muito jovens, né? Então, assim, antigamente não podia, porque tinha que criar filho, tinha que construir casa, tinha que um monte de coisa, mas hoje você pode. Então, assim, eu acabei incentivando muita gente, né? E com relação ao salário, não era muito esse o meu pensamento no início. O meu pensamento era que eu queria ter uma profissão. E dentro daquilo que eu já estava estudando, eu sempre pensei que, independente da carreira que se escolhe, você pode ganhar um bom salário se você estudar, se você buscar sempre mais e se você tentar ser diferente dos demais. Se dedicar. Exatamente. Então, assim, quando eu terminei a faculdade, eu terminei... Assim, a minha faculdade foi muito louca, porque, assim, foram muitos obstáculos. Foi particular ou pública? Eu fiz a particular. Eu não tinha uma base para tentar uma faculdade pública. Eu até tentei, mas eu falei, não vou ficar tentando 2, 3 anos, eu vou ir para uma faculdade particular. E eu precisava pagar, na época, eu trabalhava em 2 cursos, no Aliança e no... Pode falar? Pode falar. No Aliança e no Wizard, de Nova Iguaçu, para pagar a faculdade. Então, assim, eu saía de casa cedão, né, para ir para a faculdade, que eu estudava de manhã, e aí trabalhava nos 2 lugares, né? A faculdade eu comecei na Gama Filho, que estava já naquela coisa de fecha, não fecha. Eu tive fechou, que sair, né? Fechou. Saí na metade para ir para Veiga de Almeida, tive que voltar várias disciplinas. Meu Então, assim, Deus foi do quase céu. o tempo de uma faculdade de medicina. Caraca. Sabe? E assim, cara, vou pagar mais um semestre, não Nossa, pode fazer só mano. uma disciplina. E essa fase, cara, de trabalhar, estudar. É. Cara, as pessoas falavam pra mim, pô, muito difícil. Aproveita que você ainda não trabalha para poder se dedicar aos estudos, não sei o quê. E realmente, cara, trabalhar e estudar é cruel, né, mano? Sim. Caraca. E assim, eu ia para 2 lugares, sabe? Na época até eu tinha um intervalo no meio de um curso para o outro. Quase toda semana eu ia no cinema. Porque eu tinha uma brecha bem no meio de um curso para outro curso. Tu se dava esse presente. Não, Aí tô eu- trabalhando pra caraca, vamos Pô, assistir um vamos filminho, nela. né? Mereço. Dava para fazer. Mas depois eu fui trabalhar em Caxias. Nossa, longe. Aí eu saía de Nova Iguaçu, ia para São Cristóvão, ia para Caxias, voltava para Nova Iguaçu. Assim, Meu Deus. foi realmente assim uma batalha. Mas consegui terminar e assim terminei em abril. Em agosto, eu já comecei a primeira pós-graduação, porque minha meta era, agora eu tenho uma profissão. Então agora eu tenho que ganhar dinheiro. Né? Eu não queria estar nessa mesma posição, assim, de, porque eu sou professor, então eu estou fadada a ganhar pouco. Não. Você pode trabalhar em lugares que vão te pagar melhor. Você pode criar seus próprios projetos, você pode fazer 1 milhão de coisas diferentes. Correr atrás. Exatamente. Eu tenho uma ex-professora minha do ensino médio e ela é professora de geografia, formada em geografia. Ela tem uma didática muito diferente, é muito difícil de achar uma professora com a didática dela. Só que ela fala exatamente isso, ela não se deixou ser fadada justamente por essa questão de eu sou professora de geografia, sou professora, e vou não, ela é atolada de coisa para fazer, ela sempre está fazendo algo. Mas ela é coordenadora de vários projetos da escola que ela trabalha, ela movimenta assim, vários projetos da escola. Tá no corre dela. Ela mora na Barra da Tijuca, num apartamento muito bom. É casada, mas assim, ela tem uma vida muito boa, mas é porque ela tá ali, ela luta pelo dela. Exato. Ela Se a dá o gente corre cair dela. nesse lugar comum, assim, tipo, me formei, vou trabalhar numa escola perto da minha casa, porque ali é tranquilo. Realmente, você vai... esse o cenário, sabe? Principalmente, assim, na nossa cidade.
Mas se você buscar outras coisas, assim, eu terminei uma pós-graduação, iniciei outra pós-graduação e fui trabalhando com coisas diferentes. E eu nunca estava só na sala de aula, né? Eu trabalhava, eu estava dando aula, né? Mas eu fazia outras coisas. Então, assim, isso garantia realmente que eu não chegasse nessa posição de tipo, caramba, estou ganhando um salário ruim. Na maior parte do tempo, eu ganhei salários bons, sabe? Teve situações também, assim, de trabalhar em curso, ganhar um salário mais baixo, sem benefício e tal. Mas o professor de curso ganha menos, normalmente? Normalmente, sim. Que a carga horária é menor, por isso? Porque Não. o professor de curso, ele normalmente trabalha por hora-aula. Né? Ele não tem, por exemplo, vou trabalhar 40 horas por semana numa empresa. Né? Então, assim, um semestre ele trabalha 12 horas, no outro semestre ele trabalha 20 horas, então ele nunca pode se programar para nada, porque ele não sabe como que vai ser o semestre seguinte dele. Se o cara quiser assim. fazer um financiamento para tirar um carro, por exemplo, já fica complicado, porque não sabe se no próximo semestre vai ter a mesma carga horária. A quantidade de horas de trabalho. Sim. Então, assim, é muito instável. Né? Eu trabalhei em cursos durante um tempo. O início da minha carreira profissional foi assim, mas sempre buscando outras coisas. Né? Eu trabalhava como tradutora, trabalhava como intérprete, trabalhava em eventos, trabalhei no Instituto Federal, sabe? Então, assim, como professora, eu cheguei a ganhar salários muito bons. Né? E eu também não reclamo do meu salário hoje. Sim, tudo bem, eu trabalho numa empresa, né? Que ela tem vários ramos ali, educação, saúde, lazer e tudo. Mas eu acho que é isso. Acho que se você está sempre estudando, se você está sempre aprendendo coisas novas, né? Se atualizando, e o lugar que você procura para trabalhar também. O meu pai, ele não tinha uma formação, ele se formou depois. Meu pai se formou com 45 anos, se eu não me engano, em quê? Em engenharia de produção. Que isso, gente? Ele começou a faculdade com 40. Tem que ser bom pra caraca de matemática, né? Nesse bagulho. E ele se formou com 45, assim, sabe? Faltando um pouquinho para ele se aposentar. Mas era uma questão de honra. Só que o meu pai, naquela época ainda que eu era adolescente, morava na casa deles, né, com eles, ele sempre me falou assim, como uma pessoa que tem só o ensino médio, eu vou sempre buscar as melhores empresas, as empresas que me dão os melhores salários, as empresas que me dão os melhores benefícios, porque eu não quero simplesmente sair de casa para ir trabalhar em qualquer lugar, sabe? Eu quero trabalhar num lugar grande que me garanta coisas boas e que eu possa trazer isso para casa, para minha família. E eu nunca esqueci isso, assim. E foi o que eu busquei para a minha vida também, sabe? Em todas as coisas que eu fiz, eu sempre busquei. Eu quero trabalhar em lugares grandes, eu quero trabalhar em lugares que me garantam um benefício, eu quero trabalhar em lugares que me garantam um salário digno. E que, às vezes, o ambiente onde a gente vive fecha muito a nossa cabeça, né? Eu lembro que quando eu tinha de 12 a 14 anos, eu estudei num colégio de bairro, ali onde eu morava. Onde eu moro, perdão. Belfor Roxo. E aí, eu lembro que nessa escola, eu sempre quis ser médica. Sempre, desde criança. Eu nem sabia que profissão era essa, eu falava que queria ser médica. E eu sempre falei, não, vou ser médica, não sei o quê. E teve uma vez que eu escutei de uma menina, ela falou, você vai ser médica? Olha onde a gente mora, ninguém aqui se torna tão grande assim. Impossível alguém se tornar grande assim. E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas graças a Deus os meus pais sempre me motivaram. Eles falaram, você não pode se limitar aonde você está. Você pode chegar muito além daquilo que você pensa que pode chegar. O seu Deus é muito maior do que aquilo que as pessoas acham que é. Então, o ambiente, às vezes, pode influenciar muito o que a gente pensa, o que a gente imagina, o que a gente sonha. Tanto que, quando no ensino médio eu fui para um colégio maior, onde eu consegui uma bolsa num colégio particular, um desconto muito bom, e aí uma escola onde estudava filhos de empresários, filhos de advogados, filhos de médicos. E aí a minha visão foi boom. Eu não preciso só ser médica, eu posso ser uma médica que faz isso, faz aquilo outro. Então a gente olhar um macro e não tipo onde a gente tá ali, né? Porque isso influencia bastante. E isso, a visão do seu pai é muito interessante, olhar para você e te incentivar a pensar e sonhar alto, porque a gente
pode sonhar alto, a gente não pode se limitar no lugar onde estamos morando, ou num histórico familiar, como você disse, ninguém da sua família havia feito uma faculdade, mas você sonhava. Grandes empresas, chegar em lugares altos, isso é tudo muito bom. Observando que, tipo, foi seu pai e sua mãe, né, provavelmente, que fomentaram esse sentimento em você e hoje está dentro de você justamente porque eles e assim, criaram esse ambiente. Né? Mesmo com uma infância bem humilde, eu nunca me senti limitada de verdade, sabe? Eu sabia que dependia, né? Na época, eu sabia que dependia só de mim, assim, eu sabia que eu dependia da educação para isso. Eu sempre acreditei muito que a educação pudesse fazer diferença na vida de qualquer pessoa. Não necessariamente a pessoa vai ser rica, sabe? Não necessariamente ela vai morar, sei lá, fora do país, mas ela pode ter uma vida diferente do histórico familiar dela. E é isso que a gente faz, assim, é com isso que eu trabalho atualmente, né? A gente quer que as pessoas acreditem, na verdade, que elas não precisam se rotular e ficar ali preso naquele lugar para sempre. Ela precisa sair e ver que existe muito mais do que aquilo que está ao redor dela. Porque tem gente que acredita, tem gente que leva isso assim para a vida. Não, eu nasci aqui, cresci aqui, vou viver aqui para sempre e não vai ter um caminho, não vai ter uma saída. E eu acho isso muito ruim. E é muito triste ver a quantidade de jovens e adolescentes que pensam dessa forma, que eles não limitam a... Exatamente. Eu gosto muito de trabalhar com um jovem nesse sentido. Eu lembro que teve um projeto em Deodoro que eu trabalhei por uns 2 meses, já pela empresa que eu estou atualmente. E quando eu cheguei lá, tinham assim muitos adolescentes, né? O adolescente ele requer paciência. e eu não sou uma pessoa assim muito paciente. Parece que sou, né? Parece. Isso que eu ia te perguntar. É fácil te tirar do sério? Na verdade, assim, a questão é que a forma como eles se comportavam mediante a oportunidade que eles estavam tendo era uma coisa que, para mim, era muito surreal. Revoltante, assim. Porque, assim, eu tive uma oportunidade e eu agarrei essa oportunidade e eu vi os frutos disso. Então, eu acho que quando eu chego em algum lugar e eu conto a minha história, não é para falar que, minha família era pobre, ninguém tinha estudado. É para falar que é possível, sabe? Uhum. E eu estava nesse lugar, nesse projeto, e um aluno que não queria fazer nada falou assim para mim: professora, meu pai é padeiro. Eu vou ser padeiro. Para que eu preciso aprender a falar inglês? E aquilo, assim, sabe, me despertou, assim, também para a visão que ele tinha. Não era uma rebeldia de não querer estudar, simplesmente porque, eu tenho coisas melhores para fazer, mas porque ele não via uma perspectiva de mundo melhor, uma vida melhor. E aí eu virei para ele e falei assim: você sabe que eu trabalhei embarcada, né? E no meu trabalho de embarcada, eu conheci várias pessoas que trabalhavam com padaria. Só que eles, por estarem ali, eles precisavam falar inglês. Eles não poderiam entrar se eles não falassem o idioma. Eu acho que você ser padeiro não é uma coisa que você tem que diminuir. Você pode fazer isso porque é uma profissão digna, porque o seu pai sustenta a sua família com isso. Sim. Mas não significa que você tem que trabalhar na mesma padaria de bairro que o seu pai trabalha. Você pode trabalhar num cruzeiro, você pode trabalhar num navio aí de exploração, você pode trabalhar num hotel, você pode ter sua própria padaria, você pode abrir sua padaria na França, se você quiser, mas isso depende da dedicação que você dá aos seus estudos hoje. Porque não adianta, daqui a 20 anos, quando você for um adulto, assim, não é que não adianta mais você estudar nessa época. Sim, você pode estudar. Mas meu pai os estudou. empecilhos são Vai ser mais difícil, maiores. né? Exatamente. É esse lance que eu estou falando, de trabalhar e estudar, de ser bem É complicado. cansativo, né? Se a pessoa já tem uma família, acaba tendo vários outros obstáculos, outros empecilhos. Então, assim, se dedique enquanto você pode, sabe? Independente do que você quer ser. Eu tive alunos que eram vendedores, mas trabalhavam em lojas em que eles atendiam pessoas que falavam outros idiomas. Então, assim, aquilo não era bom para eles, de qualquer forma? Eu acho que é isso, né? A pessoa ela pensa que, não, mais para frente eu penso nisso. Não é mais para frente, você tem que pensar agora.
sabe? Você tem que pensar a todo momento. E o que você pode fazer? Quais são as oportunidades? Quais são as portas? E você tem que usá-las. E hoje, com o mundo tão globalizado que nós temos, com tanta comunicação entre a internet, que você pode falar com inglês com alguém de outro país, sem você estar naquele país. Isso. Então, assim, traz uma facilidade de comunicação entre as pessoas muito grande. O que o inglês pode ajudar absurdamente, muito, né? absurdamente. Aí você falou que você trabalhou embarcada. Quando você trabalhou embarcada, era dando aula para as pessoas ou era como intérprete? Na verdade, quando eu fui trabalhar embarcada, eu fui para dar aula de português para os estrangeiros. Ah, tá. Era um navio que tinha mais ou menos uma população aí de 100 pessoas embarcadas. Inicialmente, eu era a única mulher a bordo. Nossa. E nesse navio, a ideia era que os estrangeiros, que eram as pessoas que tinham os cargos superiores na embarcação, eles aprendessem a falar português para se comunicar com o restante da tripulação. Só que, assim, era muito difícil, porque eles precisavam de marcar várias aulas e porque, diferente de nós, assim, a gente já nasce na escola primária, a gente tem isso de que tem que aprender um outro idioma, a gente ouve música, a gente assiste filme, a gente tem aí o vocabulário que vai entrando no nosso vocabulário o tempo todo. Eles não. A maioria não teve a obrigação de aprender um outro idioma. Né? Então, os caras não sabiam falar uma palavra em português. Sabe? Assim, era uma dificuldade muito grande, porque era realmente tudo muito novo. Quando alguém vai para um curso de inglês hoje, um hi, um hello, as pessoas já sabem. Eles não sabiam um bom dia, sabe? E aí, inclusive, uma vez eu estava com um capitão, ele é inglês, né? E ele já estava cansado, porque ele já estava tentando, e ele era um senhor, estava perto de se aposentar, e ele, mas por que eu tenho que aprender a falar esse português? Eu falei, porque você está no Brasil. Né? E para você trabalhar no Brasil, você precisa saber essa língua. Mas as pessoas falam inglês. Eu falei, mas se eu for para o seu país, eu vou ter que falar inglês. É uma coisa que eu acho até meio esquisita, né? É errado, porque a gente aprende pra caramba sobre a cultura deles, sobre toda essa influência que eles têm, né, sobre nós, até por conta também da colonização e tudo mais. E eles não, né? Tipo, então, o pessoal que chega aqui, eu trabalho no centro do Rio, tu trabalha por lá também, com certeza lidar com bastante gringo. Aí, às vezes, tipo, eles vêm para cá e eles não falam português, eles falam inglês. E a gente vai tem que falar inglês com eles. E não o contrário, porque quando a gente vai lá, a gente tem que aprender o inglês para poder falar com eles. Mas né? Isso eu não vejo só em estadunidenses nem ingleses, não. Mas eu vejo sobre todos os países. Teve uma vez que eu estava na região dos lagos, e aí eu estava passando por um lugar bem turístico, e aí desceu de um barco um grupo de jovens falando espanhol. Não sei se era da Espanha ou se era de algum outro país, mas falando espanhol, e vieram pedir informação para mim em espanhol, começaram a falar espanhol. Na época eu gosto muito de espanhol, na época eu estava me dedicando, eu consegui me comunicar. Mas foi porque, claramente, a minha família é cara de brasileiro, e aí vieram falando em espanhol, se eu não soubesse. Eles estão no Brasil. Eles já vêm para cá sem essa necessidade de ter que aprender o português, porque né? eles pensam que, na verdade, todo mundo vai falar inglês. E aqui, na verdade, as pessoas elas aproveitam a oportunidade para treinar. Né? Então, todo mundo quer um pouco disso, assim. E aí, eu via isso nas embarcações também, né? Quem estudava inglês queria aproveitar aquela oportunidade. Então, para eles é cômodo, né? E para quem mora aqui e estuda o idioma, é uma chance. Mas lá eu trabalhei no navio, comecei como professora de português para estrangeiros, mas eu trabalhei lá principalmente como intérprete, porque, assim, depois de um tempo eles falaram, não, a gente não vai aprender a falar essa língua, mas existia um projeto de que os guindasteiros a bordo fossem brasileiros, então esses guindasteiros precisavam passar por um treinamento, então, assim, aprendi teoricamente tudo de guindaste, teoricamente. Porque eu, na verdade, traduzia esses treinamentos, traduzia documentos, né? Ia para estaleiro, e fiquei assim uns quase 5 anos trabalhando embarcada. Mas aí, tipo, conta aí. Com certeza aconteceram várias gafes, várias coisas engraçadas nesse período. Né? Sempre. Porque eu fico imaginando, cara, pessoas de nacionalidades diferentes. Porque nesse caso aí era o quê? Brasileiros, ingleses, mas o quê? Eram ingleses, franceses, indianos, filipinos, poloneses, croatas
Gente, muita coisa. Imagina, eu fico imaginando. Não tinha estadunidenses, não? Porque Não. geralmente Eles sempre tem estão uma em algum... enfiada aí. Era uma empresa Não. que era uma junção entre Inglaterra e França. Então, sim. os franceses e os ingleses estavam sempre em maior número. Aí imagina só, tipo, pessoas que estão em vários lugares diferentes do globo, com culturas totalmente diferentes, hábitos totalmente diferentes, lidando no mesmo ambiente durante um tempo, assim, sem a possibilidade de sair, né? E você sendo a única mulher da embarcação. Meu Deus do céu. Com certeza aconteceram coisas engraçadas, né? Você pode contar alguma? Eu fui a única mulher por, eu acho que uns 8 meses. E aí depois eles começaram a modificar, né, até para que eles tivessem, assim, algumas profissões, que a nutricionista fosse mulher também, que a enfermeira fosse mulher também, até por uma questão de logística, assim, organizar quartos, né, ficava mais fácil. Sobre gafes, assim, eu acho que o que fica mais visível, assim, com relação a brasileiros e estrangeiros, né? Eu lembro que no meu primeiro embarque eu parecia assim, sei lá, quando eu cheguei, todos os brasileiros, meu Deus! Aí vinha todo mundo querendo, e eu não sou muito de muito contato, assim, Contato sabe? físico. Não é não? Eu te entendo. Tu é meio... Tu é assim, Amanda? Ah, Pedro, assim, não conheço a pessoa, Ah, sabe? sim. E aí as pessoas queriam aquela coisa e era uma animação, entusiasmo, então eu evitava ficar muito É porque perto. eles têm essa ideia dos brasileiros, né? Do pessoal Os do- brasileiros faziam isso, né? Eram muito aquela coisa de querer conversar, todo mundo quer ser amigo. Eu deixei de ter Facebook nessa época, porque eu pensava, não quero ficar aceita, cancela logo isso, né? E aí, com o passar do tempo, esse entusiasmo ele vai esfriando, porque as pessoas vão te conhecendo. É uma coisa meio de fofoca, assim, quer saber da sua vida, sabe? Quer conversar com você, e todo mundo quer falar. E os estrangeiros não, era diferente. Assim, quando eu cheguei, eles me tratavam bem distante. E depois... Mas depois ia se aproximando, assim, sabe? De conversar e querer saber. Eu falei assim, gente, como é diferente, né? No primeiro embarque eu era, sei lá, a melhor amiga de todos os brasileiros. O tempo foi passando, as coisas foram... Já sabiam tudo sobre a minha vida, né? E com eles, com os estrangeiros, foi completamente diferente. Com o tempo, eles passaram a me tratar de uma outra forma, né? E até mesmo a família, falar sobre família, coisa que eles não faziam com tanta frequência, assim. Mas o que mais me chamava a atenção eram as diferenças, assim, de hábitos, né? Por exemplo, uma coisa que eu achava esquisitíssima, e, na verdade, nem pode ser feito, que não pode pescar, né, a bordo. Mas tinha gente que pescava. Sempre tem. E aí, os indianos, eles pegavam aquele peixe, abriam aquele peixe, tacavam sal e deixavam lá no sol. Gente. E comia. Ia passando, um metia a mão, tirava uma lasca, comia, outro passava a mão, ia rolar e comia. Cru? E aquele negócio Totalmente cru? Então, ficava com sal no sol. E eu acho que isso deve ir cozinhando a carne sei do lá. peixe, deve ir apodrecendo meio que porque o cheiro ficava horroroso. O cheiro de peixe já é um forte, né? Podre, então. E eles achavam esquisito, não apodrecia por causa do sol, mas era uma coisa bem esquisita, principalmente porque era uma coisa coletiva. Todo mundo ia pegando aquilo, É muito sabe? cultural, né? É muito engraçado. E eles achavam estranho a nossa coisa assim de... a gente saía, ficava 12 horas fora do quarto, então todo mundo saía com uma bolsinha. E ali você tinha escova de dente, pasta de dente, e eles achavam aqueles... Não, mas fez escovar o dente o dia inteiro? Que negócio é esse? Quem? Os chineses? Não, os os indianos. não, indianos. toda a tripulação, porque só a gente saía com bolsinha do quarto. Só os brasileiros? Né? Gente. E eles não tinham esse hábito, não tinha essa coisa assim de depois do almoço vamos escovar uns dentes, né, gente? Vamos, né? Não tinha. Mas eu já ouvi algumas pessoas que vão fazer intercâmbio, assim, nos Estados Unidos, Inglaterra, enfim, nesses lugares assim. E aí eles falam que os brasileiros são muito admirados pelos nossos dentes, né? Que sempre são brancos, porque a gente tem um hábito de sempre, depois da refeição, escovar. Eles não têm muito esse hábito. E eles Não me sabia perguntavam dessa, assim, gente. não? Não. todo mundo tem esse negócio nos dentes, né? Porque a maioria da tripulação usava aparelho, né? Ah, todo tá. mundo tem esses negócios nos dentes, né? Tipo, a gente tá com dente. Gente. Básico, isso é básico. Então, assim, eram coisinhas, assim, né, que chamavam a atenção, né, no convívio. E esse lance dos franceses não tomarem banho? Você viu lá? É real mesmo? Ai, Pedro! Eles têm...
Eles pediam? Fala a verdade. Não, assim, não todos. Não Não todos. A maioria. Mas tinha um ou outro, assim, De que até 10, passava de 8. cabelo molhado, mas eu acho que eles não tinham muito hábito, assim, tipo, de lavar roupa. Sabe? Que eles estavam sempre com aquelas roupas. Eu acho que esse que era o maior problema, sabe? Ficava mas aquele não... odor. Ficavam. Bem Era- específico. Meu Deus do céu. Dizem que os perfumes franceses são os melhores justamente porque eles não têm esse hábito de estar sempre tomando banho, então eles colocam muito perfume. Então, mas sabe o que é curioso? Que assim, passava com cabelo molhado. E você pensa assim, cabelo molhado houve um banho, né? É. Mas, assim, o restante não condizia com aquele cabelo molhado. Não estava de acordo. Tinha alguma coisa errada ali. Uma análise fria ali, diria que não tomou banho. Ah, então, Não, mas você acha que... Eu falei assim, gente, não botou sua cabeça embaixo do chuveiro. Não é teve possível. um banho. Só aquela lavada assim. Mas é diferente, é diferente. sim. Mas assim, imagino que tu deve ter crescido muito, né, nesse período. Foi um período de muito crescimento, assim, profissional, né? Até porque, assim, eu passava 20, 30 dias, às vezes, embarcada e falando inglês com o pessoal o tempo todo, conhecendo outras culturas, aprendendo a lidar melhor também com as pessoas, assim, observando melhor, né? Então, acho que fez uma diferença muito grande para mim, tanto pessoal quanto profissional. Aí tu interpretava as reuniões também, as reuniões? E aí teve alguma vez que os caras se exaltaram e você teve que traduzir alguma coisa que Sim. esquisita? Mas isso aconteceu, não foi em reunião, isso aconteceu num estaleiro. A gente estava num estaleiro que, assim, cara, todo errado. Estaleiro é o quê? Só É pra vocês- onde o pessoal vai para fazer reparos, né, nas embarcações. E o navio estava lá parado, e cada dia que ele fica parado, ele paga, né, para estar ali. Não é tipo R$100, né? E aquela reforma estava demorando muito para ficar pronta, e tudo muito enrolado, tudo muito truncado. Aí o capitão me chamou, falou, Amanda, olha, preciso conversar com o encarregado, a gente precisa resolver. Só que o capitão ele já estava muito furioso, e ele era realmente um homem muito nervoso. E aí, lá começou, só que assim, o capitão já estava exaltado. Aí falava, e eu traduzia para o encarregado lá da obra. Aí, só que enquanto o cara estava falando e eu ouvindo o que ele estava falando para falar com o capitão estava lá esbravejando. E o cara, assim, por mais que ele não falasse inglês, ele entendia que a situação não estava boa. E a conversa foi ficando acalorada, e aquilo foi ficando difícil, as palavras foram ficando, assim, não O baixo- apropriadas. O baixo calão já tava... E aí eu falei assim, cara, se eu começar a falar o que esses caras estão falando um para o outro, eu vou ter que separar uma briga, sabe? Então, assim, aí o cara falava, manda esse, não sei o quê, fala não sei o que lá, e para não sei aonde. Aí eu falava assim, ele perguntou, quando você acha que a gente pode terminar? Tipo assim, um corte, sabe? Você só Assim, cortava. óbvio, saía assim, só o necessário, somente o necessário. E aí ele fazia a mesma coisa. Aí ele falava, esse homem me xingou, porque né, tem palavras que você não precisa falar o idioma para entender. Eu falava, não, ele está te perguntando. E aí passava para o outro lado também. Assim, na hora eu estava muito nervosa. Imagina, né? Mas depois, assim, toda vez que eu lembro disso, eu falo, gente, que hilário, que loucura, Gente, sabe? você que quer ser intérprete aí, vai se preparando, hein? Né? É, Altas aventuras. altas aventuras. Mas, assim, vamos lá. Você trabalhou nesse período embarcada, e depois da embarcação? O que você fez, sua vida pessoal, sua vida familiar? Depois da embarcação, eu fui trabalhar em company, fui trabalhar em empresas, né? Aí foi quando eu comecei a dar aula para diretores de empresas e tal, foi bom durante um tempo, mas aí logo depois eu fui para a empresa que eu estou atualmente, e aí eu estava conciliando ali 2 empresas, mas na época também eu estava casada, então, assim, eu sempre... O meu interesse, assim, desde sempre, era trabalhar em um único lugar, dedicar, assim, todos os meus esforços a um único lugar. E aí, quando veio a oportunidade de ficar só no SESC, que é a empresa que eu estou hoje, aí eu fui, sabe? Porque aí você vai todo dia para aquele mesmo lugar, Sim. né? E é uma coisa menos assim, cansativo. estável, né? Que você vai gerar um Isso. plano. É uma empresa que tem um plano de carreira, imagino, né? Que aí você vai galgando, vai subindo e tudo mais. Sim, sim. E assim, até as oportunidades, né? Assim, tudo que eu fiz lá,
as portas que se abriram lá também. Eu comecei como professora em uma unidade, mas aí eles logo me chamaram para trabalhar na sede, que é no Flamengo, e lá, porque eles queriam desenvolver o material dos cursos. E aí eu fui para lá já com esse objetivo de desenvolver o material. E aí é legal você ver assim o seu trabalho ganhando outras formas, né? Vamos desenvolver o material, vamos produzir eventos, vamos produzir oficinas. E aí é como se fosse uma maturidade mesmo, né? Profissional. Bacana, show. Muito bom mesmo. Pois é. Eu amo ver histórias assim de pessoas que foram crescendo assim profissionalmente. Para mim, sinceramente, é uma inspiração. Eu me inspiro muito nessas pessoas. O meu pai, ele foi o primeiro assim a ter um trabalho mais estável, da família dele, dos filhos. Minha avó tinha 3 filhos. Ele era da Marinha. E aí foi crescendo assim, eu via ele crescendo constantemente, foi o primeiro também a entrar numa faculdade. Eu acho isso muito interessante. Hoje, eu e a minha irmã temos muito incentivo da minha mãe, sempre tivemos incentivo, muito incentivo também do meu pai. As minhas primas também, graças a Deus, os pais dela também. Então, assim, é muito interessante ver a trajetória, o histórico familiar, porque os meus avós foram pessoas muito humildes. Os pais da minha mãe foram pessoas que, assim, ralaram. Os pais do meu pai vendiam no almoço para comer a janta, entendeu? Então, assim, e ver, assim, o histórico familiar de alguém que está crescendo também, para mim, é uma inspiração muito, muito grande. E como o seu pai, né, foi para a Marinha, né? Ele modifica, na verdade, não só a família ali, a sua vida, da sua irmã, da sua mãe, né, que todo mundo começa a pensar de outra forma também, mas do restante da família toda, sabe? Porque os primos, os vizinhos, todo mundo começa a ver que é possível, né? Eu não preciso estar só aqui, eu não vou ver só isso aqui, sabe? É possível, tem coisas além do que eu faço. Eu lembro que, assim, como adolescente, eu vou conversar para vocês. Eu comecei a namorar com 17 anos. Seu primeiro namorado? Meu primeiro namorado, eu tinha 17 anos. Que você levou em casa para os seus pais conhecerem. Isso. Mas eu falei, eu só vou namorar quando eu estiver trabalhando. E eu comecei a dar aula com 17 anos. Né? Fez 17 anos, estou liberada. Não, começou a trabalhar. Agora já pode. Mas era exatamente essa questão. Porque, assim, eu sei que um namoro, ele tira muito foco, né? Com certeza. Quando ele é muito precoce, ou então quando você não tem as coisas muito certas ainda do que você quer fazer. E eu vi, assim, todas as minhas amigas, eu tive muitos exemplos de amigas que engravidaram muito cedo, e aí foram trabalhar, tiveram uma família, né, e acabaram se afastando de outras coisas, e eu tinha muito medo disso. Então, eu não namorava, porque eu falava assim, quando eu começar a trabalhar, aí eu namoro. E aí, quando eu arrumei um emprego, né? Então já estava assim, namorado junto. Foi. Pouco tempo depois, estava esperando só isso. Uma listinha ali que vai indicando. Foi, é verdade. E eu achei que foi, assim, a melhor coisa, porque antes eu tinha muita coisa para decidir. Mas tem realmente uma lógica, cara. Realmente tem uma lógica. Sim, isso, não, total. É o que eu vou ensinar para minha filha também. Não, eu sempre tive um pensamento de eu só vou namorar quando eu puder me casar. Então, com 15 anos, meu pai falava que eu podia começar a namorar com 15 anos. Mas com 13 anos eu cheguei, sentei com meu pai e com a minha mãe e falei, mãe, pai, não precisa se preocupar, porque eu não vou namorar com 15 anos, porque eu só vou namorar para casar. Eu não vou me casar com 18, 19 anos. Fica tranquilo, não vou namorar. Nunca namorei em casa, né? Mesmo no período que eu me desviei, ainda assim não queria namorar, porque na minha cabeça sempre para mim, namorar é para casar. Não vou ficar namorando por namorar. Mas tu também tinha esse pensamento de, não, vou namorar porque eu vou casar, ou era só tipo assim, vamos ver o que vai acontecer? Não era namorar para casar. O meu receio era que eu desviasse do meu objetivo. Do objetivo, sim. Né? Do objetivo, a tua prioridade era a parte profissional. Isso, eu queria ter uma profissão. Sim. Eu queria pensar na minha carreira profissional. Eu não queria que isso fosse... Porque, assim, imagina, eu passei por essa fase de, tipo, sair de uma faculdade, e não conseguir aproveitar quase nada do currículo, ir para outra, sabe? E ali foi um momento, assim, que eu precisei ser muito insistente para conseguir, sabe? Focada, né? E, assim, se você não está muito certo do que você quer, que aquilo realmente é o que deve ser feito,
você acaba, na verdade, deixando, depois eu termino isso, deixa para uma outra hora. Mas eu queria muito terminar. Então, foi uma coisa que eu coloquei para mim, assim, e os meus pais, eles... eu acho que eu nem conversava muito com eles sobre isso. Eu lembro de uma fase que eu devia ter uns 14, 15 anos, que eu acho que era a fase do MSN, eu acho que era isso. Vocês não pegaram isso? Não, eu peguei. Sara que nasceu de 2000 para frente. Que... Não, eu cheguei a pegar o finalzinho. Tu teve MSN? Não tive não, mas é porque eu não queria. Eu já peguei a parte do Orkut, aí já fui do Orkut. Já. E eu... Sabia que eu nunca tive Orkut? Sério? Nunca tive, nunca quis. Eu tive. E aí, nessa época, eu lembro que eu devia ter uns 14 anos e eu conversava muito com um rapaz, né, na internet. E eu falei assim, vamos nos conhecer? Não era nem para namorar, vamos nos conhecer. Tava e tal, paquerando não sei o ele. quê, tava numa paquerinha. Eu ainda não tinha na minha cabeça esse negócio de só vou namorar depois que eu estiver trabalhando. E aí, meu pai passou mal. Eu falei, pai, eu estava pensando em encontrar fulano, que a gente está conversando já faz um tempo. Aí, cheguei um dia em casa, minha mãe, já viu seu pai? Eu falei, por quê, mãe? Seu pai passou mal no trabalho, tá? Eu cheguei em casa, eu olhei para meu pai estava com a boca desse tamanho assim, ó. Meu Sistema Deus. nervoso. Mentira, gente. Foi por causa da notícia que você deu? Aí todo mundo ficou brincando. Ih, não vai poder namorar nunca, não vai poder namorar nunca. Que aí, ó, o pai tem um ataque Meu nervoso Deus. no trabalho. Eu acho que você é esse tipo de pai, cara. E, Tô assim, rindo de nervoso. eu achei... Nem tem, a Grisele nem tá grávida, nem pretende ficar grávida. Ah, já tá penso nervosa, nessas Pedro. coisas, cara. Mas sabe por que isso foi bom, Pedro? Porque eu pensei assim, cara, não sou só eu que tenho expectativas, né? Ele também tem, sabe? Tipo assim, porque também é um investimento, né? Sim. Dele, dela, da minha mãe, do meu pai, né? Então, assim, vai conhecer qualquer pessoa, só porque está conversando na internet, será que precisa? No que isso vai dar, sabe? Tão novinha. Tão nova. E aí isso começou a ficar na minha cabeça também, né? Tipo, precisa conhecer alguém? Não precisa. Né? E aí vai namorar agora, pra quê? Vai pra onde? Sabe? Vai fazer o quê? Então, assim, isso foi um ponto muito importante para mim também. E Assim, o namoro, mudança de ele comportamento. toma muito tempo. Muito Sim. tempo. Exige Porque atenção, né? Em tempo integral. Exatamente. Não, porque você está ali se relacionando com alguém. Você quer ter uma vida com aquela pessoa. Porque se você está namorando com uma pessoa, você gosta muito daquela pessoa. Provavelmente você planeja um futuro com ela. Então, assim, exige um tempo de conhecer realmente a pessoa, de conversa. Às vezes o namorado só vai o fim de semana e tem o fim de semana que você precisa separar para aquela pessoa. Então, exige muito tempo. Que às vezes acaba atrapalhando um pouco o estudo, essas coisas. Existe um tempo, né, determinado ali para todas as coisas, então tem que aproveitar legal isso. Um degrau de cada vez. É isso. E eu ia te perguntar, aí, quando que Jesus entrou assim na tua vida? Como é que era a tua vida antes? Então, Você aceitou sabe uma Jesus? coisa interessante? Eu morava lá do outro lado de Comendador, né? Lá Morragudo, eu acho que chama. Não sei. Sim. Um lado o pessoal fala Eu Comendador, acho outro que Morragudo, não sei. Eu morava do outro lado. Eu não conheço. E aí eu estava casada há alguns anos, já estava casada há uns 3 anos, eu acho. E eu tinha uma vizinha, né, que ela era cristã. Ela ainda é cristã. E aí um dia ela me falou assim, eu andando com ela na rua, ela falou assim, Amanda, você é de qual igreja? Aí eu falei assim, não, eu não sou de igreja nenhuma, não. Primeiro, tipo assim, tentei entender, né, o que ela estava falando. Eu falei, como assim, de qual igreja e tal? Ela, qual igreja você frequenta? Você é de alguma igreja evangélica? Eu falei assim, não sou, não. Aí ela, não é? Mas vai ser. Ela falou assim pra mim. Ela afirmou. Foi. Caraca. Mas vai ser, meu joelho tá lá todo dia orando por você. Mas tipo isso, né, com essa convicção toda. E eu achei aquilo muito interessante, porque não era o tipo de coisa assim que eu estava procurando, né? Na época eu ia de vez em quando na igreja católica, de vez em quando. Aí quando alguém te perguntava, no que você acredita aí? Você, sou Era católica. assim, ia porque ia, Aham, sabe? Ia porque tinha sido batizada. Então, assim, tinha algumas datas que, todo mundo vai na igreja essa data, então a gente vai também. E aí eu passei por um processo de separação que para mim foi muito ruim e vim morar sozinha. Antes de eu me separar, eu já estava nesse processo ruim. Uma amiga minha me mandou, uma vez, assim, tarde da noite, a Márcia, ela me mandou um texto de... acho que é Michele Coutinho, o nome. Ela me mandou aquele texto uma vez, assim, à noite. Eu sempre dormi muito tarde. E aí eu li aquele texto, aquilo me tocou tanto, sabe? Eu até guardei por muito tempo, mas ficou no outro celular, que eu perdi.
E aí, assim, aquilo me tocou tanto que eu queria aquela sensação mais vezes. Então, todos os dias eu li aquele mesmo texto, até que eu cheguei à conclusão de que, poxa, se isso está em algum lugar, se isso é diário, por que eu estou lendo todos os dias o mesmo texto? Certo. E aí passei a visitar aquele site para poder ver as mensagens diárias. Era tipo um devocional, assim? Isso. Ah, tá. E aí todos os dias eu entrava, lia, e eu achava que alguns dias estava mais, assim, porque eu estava precisando, outros dias menos, mas aquilo passou a fazer parte da minha rotina. Mas tu sentia alguma coisa diferente? Eu me sentia bem naquele momento. Era como se aquilo ali fosse algo que que faria diferença no meu dia. Tipo um escape para aquele momento que você estava vivendo. Isso. E aí, quando eu me separei e vim para cá, porque eu vim morar aqui em novembro de 2019, né? E aí eu estava pensando muito assim, o que eu vou fazer da minha vida, como que vai ser a minha vida, porque é uma mudança muito grande, né? Certeza. Eu saí da casa dos meus pais para casar. E saí de um casamento e vim morar sozinha, só eu e o Fred. E um pouco perdida, sem saber o que fazer, ia trabalhar porque tinha que trabalhar, voltava para casa porque tinha que voltar, estava meio assim. E aí eu lembro que um dia eu estava deitada no meu quarto, no domingo de manhã, aí eu comecei a ouvir um louvor. Aí eu falei assim, caramba, tem uma igreja aqui perto. Aí eu sentei na cama e falei, vou, não vou, não sei que horas começa, não sei. Aí fiquei naquela coisa, aí não vim. Mas passei o dia pensando. No domingo seguinte, eu acordei com um louvor. Aí eu levantei, me arrumei, aí eu olhei na internet, assim, tem uma igreja aqui a 200 metros, eu acho que deve ser essa. Por isso que toda vez que alguém me pergunta, você mora longe daqui? Não, 200 metros. Tá aqui. Maneiro. Aí eu olhei, eu falei assim, mas deixa eu ver aqui como é que é essa igreja, né? Porque vai que eu chego lá, aí tinha várias mensagens assim de jovens no Facebook da igreja e uma mensagem da Tainara, inclusive, falando sobre os jovens e tal, da igreja. Eu falei, acho que eu vou dar uma ida lá. Mas um vídeo da Thay? Não, tinha assim, um comentário? Tá. Tá vendo, Thay? Aí Você participou da conversão dela. Oh, e aí eu falei assim, vou. Aí, ó. E aí eu falei, vou. Aí vim andando, olhando aqui, falei, bom, só é virar a esquina e continuar que eu vou chegar. E cheguei aqui, e era aniversário, eu acho que da pastora Lúcia. Eu acho que era aniversário dela. Porque as mesas estavam diferentes, assim, eu entrei, participei, aí já voltei na quarta, aí voltei no outro domingo, aí continuei vindo, aí me converti. Mas o que te manteve assim, caraca, tu viu alguma coisa diferente? Eu acho que assim, eu já estava... Pedro, eu acho que assim, falando honestamente, eu acho que já era para eu ter vindo há muito tempo, sabe? Mas eu ficava resistindo, era uma coisa que eu sabia que eu tinha que fazer. Entende? Mas eu ficava naquela, não, mas e na minha família? Na minha família tem gente que é católico, tem gente que é de outras religiões, tal, isso vai gerar problema. Como é que vai ser com as minhas músicas? Good times. Sabe? Então, assim, várias coisas passavam pela minha cabeça. É uma mistura também de uma espécie... Eu acho que a palavra não é bem essa, mas é tipo uma preguiça de ter que se explicar para as pessoas ao seu redor, porque essas coisas assim... Assim, é uma mudança. E as coisas elas já estão de um jeito, né? E fazer um movimento... Toda mudança, né? Sabe? Dá trabalho, né? E aí eu continuei vindo. Acho que assim, daquele primeiro dia que eu vim, eu não parei mais de vir, né? E aí depois começou... discipulado, a intercessora Rosane. Na tua conversão mesmo, tipo, quando você decidiu de fato viver de acordo com a palavra, tipo, teve um dia específico ou fez parte desse processo assim? Então, quando eu cheguei aqui naquele domingo, né, eu acho que eu já cheguei assim de coração aberto, sabe? Porque Amanda, eu estava muito mais preocupada com as outras coisas do que comigo. Assim, antes de me tornar cristã, eu não era uma pessoa tipo que bebe, que gosta de noitada, que fuma. Nunca fumei um cigarro, nunca usei drogas. Eu não era de sair à noite, ficava em casa tipo. Aquela pessoa bem tranquila. Exato, assim. Então, o meu medo não era o quanto que minha vida vai mudar. Assim, o meu receio era o impacto que isso teria na minha relação com a minha família, sabe? Principalmente. Então, naquele dia que eu vim, eu não tive depois esse pensamento de não vou voltar, será o que voltar ou qualquer coisa. Esse receio com a sua família é porque talvez existiria alguma resistência da sua família com o evangelho mesmo?
com o protestantismo? Então, a minha família, a maior parte da minha família é católica, né? Então, assim, católico de ter imagens em casa, né? Eu tenho uma parte da família também que é de outras religiões, assim, então de ir a reuniões e tudo. E normalmente, né, quando uma pessoa se converte na família, a primeira coisa que se fala é: já fez tanta coisa, agora quer virar crente, né? É a primeira coisa que as pessoas falam. A outra questão é: só foi por esse caminho porque está separada agora. Depois que a dor passar, vai mudar de caminho. Então, assim, tem esses julgamentos também, sabe? Que você quer evitar, porque já tem tantas outras coisas acontecendo ao redor que não precisa de mais uma. Mas, pelo contrário, assim, o que eu fiz? Eu tentei incluir todo mundo nisso. Então, a partir do momento que eu passei a frequentar a igreja, eu já falei: nossa, estou indo a uma igreja perto da minha casa, eu gostei muito, que não sei o quê. E aí, tudo que ia acontecendo, eu ia compartilhando com todo mundo, sabe? Para aquela coisa: se tem algo para falar, vamos falando agora, sabe? Vamos logo colocando as cartas. Muito bacana essa estratégia, mano. Muito E assim, quando eu batizei, né? Não, aí a minha família, ela tem uma coisa assim muito legal comigo, que meus tios são meus amigos. Meus pais são meus amigos. Minha irmã é minha amiga, sabe? Então, assim, eu queria que todo mundo participasse de tudo para que eles vissem que essa mudança não tinha um impacto para mim nas pessoas que eles são. Não ia alterar né? nada em relação a vocês, né? Porque acontece, fulano agora não vem mais no almoço de família porque agora está da religião tal. Então, assim, eu queria muito que isso não acontecesse. E, graças a Deus, eu consegui, assim. A minha avó católica veio no meu batizado, a minha tia veio no meu batizado, sabe? E, assim, elas sabem, elas conhecem a minha avó, me manda hino. Me manda uns louvores. Ela está mandando esse hino para você, os louvores que ela manda, assim, sabe, diariamente. Minha tia, a mesma coisa. Então, assim, o que eu tento fazer é mostrar que foi uma coisa que eu necessitava, né? Que eu já estava protelando e eu estava muito preocupada, mas que o meu sentimento por eles, assim, a forma de lidar com eles não mudou em nada, sabe? Então, acho que esse foi uma tensãozinha que aconteceu assim logo de início, mas foi, sei lá, não sei se foi a forma de lidar ou se já estava tudo pronto para ser dessa forma. Nossa, muito bacana, né? Muito, muito legal mesmo, estratégia. Porque tem, de fato, as pessoas, claro, já geram essa resistência, mas porque na maioria das pessoas, né, que estão em casa provavelmente pensam: caraca, eu me converti, aceitei Jesus agora, caraca, tudo que aconteceu daqui para trás acabou. As pessoas com quem eu andava nunca mais vão falar. Precisava virar outra pessoa. Vamos supor, tem uma festa de família, vai ter bebida, não vou poder estar, entendeu? Enquanto, na verdade, é muito diferente disso, né? É amar mais as pessoas, estar mais com as pessoas, para que as pessoas, de fato, vejam a sua mudança aos poucos e se conquistem, se permitam, né? Ser conquistados por esse amor. E né? vejam o brilho do Espírito Santo, né? E queiram esse mesmo brilho nelas, né? Eu acho que essa vibe que você criou foi perfeita. Assim, foi perfeito, né, cara? Foi ótimo. Muito bonito de se ver. Depois dessa sua conversão, o caminho, né? Veio logo a pandemia, em 2020, então acaba que isso trouxe conflitos internos para todo mundo. Seja emocional, espiritualmente. Então, assim, nesse período, como você lidou espiritualmente na questão de as igrejas fecharam, então durante um bom tempo não podemos ter cultos presenciais, ou então quando voltou os cultos presenciais ainda com muita restrição, e você ainda neném, né? Ali como convertida, recém-convertida, você... Final de 2019, né? Que você se converteu, então... No início de 2020, pandemia. Março de 2020, pandemia. Então, assim, como você lidou espiritualmente com esse período de não podia frequentar a igreja, então não tinha um contato? Porque, na minha opinião, o contato ali, estar sempre falando face a face com as pessoas, é muito diferente. A relação, você consegue ter uma proximidade muito diferente do que numa tela. Então, como você lidou assim, recém-convertida, pandemia, não podia vir para a igreja, as coisas eram todas online?
Assim, quando eu, né, como eu falei, quando eu vim para a igreja, eu já sabia que era isso que eu tinha que fazer. E assim como na época da faculdade que eu falei, comecei e não vou parar, né, foi ainda mais forte com relação à igreja. Comecei, não vou parar, é isso que eu tenho que fazer. E aí, e foi uma época assim que eu estava trabalhando, a gente que trabalha na área da educação, embora muita gente diga que não, a gente trabalhou muito nessa época, eu cheguei a trabalhar 12 horas por dia, mas eu sempre buscava formas de me alimentar espiritualmente. Então, assim, eu tenho uma amiga que ela é da Igreja Batista da Penha Circular. E aí ela mandava os estudos da igreja dela e eu assistia os estudos do pastor dela todos os dias. Eu tenho uma amiga que ela era da Igreja Batista da Tijuca e ela mandava também e eu assistia, sabe? E aí eu acompanhava também as lives aqui da igreja e eu lia, não com a frequência que eu leio hoje, mas eu lia. Tinha também discipulado na época. Então, a pandemia, ela não me fez em momento algum pensar em, eu acho que isso é um sinal, sabe? Sim. Nunca me fez pensar isso. Eu estava lidando com outras questões, não essa. Sim. Então, isso não enfraqueceu em momento nenhum, né? Em momento algum. Eu continuei fazendo e buscava, né? E foi uma época que eu queria buscar muito assim, conhecimento. Então, cada lugar trazia a palavra de uma forma diferente. Então, eu assistia de um, assistia de outro. Assiste o vídeo, ele não sei o quê. Eu via. E eu ia fazendo isso mesmo assim, no meu tempo, me alimentando diariamente. Claro que muitas coisas mudaram com o tempo. Eu não precisei, assim, tipo, a partir de hoje, quebro, faz uma outra coisa diferente. Eu não passei por um processo assim. As coisas foram acontecendo muito naturalmente, até porque os meus hábitos eram hábitos já, assim, tipo, nunca fui muito de estar na rua, nunca fui muito de usar roupa curta. E você tinha falado dessas, um pouquinho antes da gente começar a gravar, sobre essas mudanças, que você mesmo se surpreendia e tudo mais. Foi nessa fase? Mais agora, mais recente. Mais né? recente. Porque, assim, um defeito que eu sempre tive, né, eu falava sempre assim, não vão fazer, deixa que eu faço. Né? Não vai acontecer, então eu vou lá fazer. Não sei o quê, então eu vou. Assim, sempre muita coisa assim, na pressa. Não, eu quero. Na pressa, na Essa coisa de... vou ficar insistindo muito, não. Eu sei fazer sozinha. Vou fazer. Fui trocar um negócio, quebrei tudo, mas eu fiz. Então, e eu acho que o que tem me impressionado muito assim são essas mudanças internas, né? Essas coisas que têm modificado em mim, assim, que eram minhas, que só eu via, que só eu percebia o quanto que aquilo me fazia mal, que tinha o desgaste. E eu, hoje, assim, tipo, trabalhar na paciência, sabe? Não é hoje, tá bom, espera, amanhã a gente vai. Esperar é muito complicado, né, cara? É o toque do Espírito Santo também, isso que eu tô falando. Porque o Espírito Santo que vai... Olha, muda isso aqui. Porque, às vezes, pra gente não tem nada demais. Mas atrapalha, às vezes, a nossa própria evolução. Então, o Espírito Santo vai lá, toca isso aqui. Isso aqui pra você não tá te fazendo mal. Então, vai lá, é incrível como ele convence a gente sutilmente, né? Porque são hábitos que só você sabe, né? E como é que... Antes não te incomodava, a partir de agora está te incomodando. Como assim? Porque assim, ele, fazia mesmo, porque... E aí, na maioria das vezes, dava errado, sabe? Quebrava a cara. Mas ia para fazer assim, não, eu vou, não falei, vou fazer e tá feito, sabe? E às vezes não era do jeito que eu queria. Então, esse trabalhar na paciência, esperar o tempo certo, é algo que, assim, eu estou me surpreendendo com isso. Uma outra coisa também que eu acho muito interessante é assim, eu não sou uma pessoa matinal, tá, gente? Além de ser uma pessoa atrasada, qualquer hora do dia. Esse negócio de atraso acaba com a gente, né, cara? Aí a gente trabalha direito, mas só de chegar 15 minutos depois já fica mal vista também, gente, né? não é? Por quê, gente? Tem relógio. São só 15 minutos, gente. E eu, assim, não sou uma pessoa muito matinal e pós-pandemia, a minha rotina de trabalho mudou bastante. No início eu acordava de bravejar. Por quê? Sabe? Por quê? Tem que levantar. E hoje, gente, pasme, eu acordo cantando. Mentira! Verdade. Eu continuo não gostando de acordar cedo. Isso é fato, sabe? Mas o meu coração se acalmou com relação a tantas coisas. Então, assim, eu acordo com louvor, que na maioria das vezes eu estou cantando errado. Sabe? Que eu não consigo. Mas eu acordo
E aí eu falo assim, gente, eu estou cantando isso errado. Mas tá Mas, adorando, o que importa. Mas aí eu vou lá e coloco aquilo para ouvir o certo, né? Que não precisa continuar errado. Verdade. Aí eu coloco, aí eu passo o dia naquilo. E até mesmo assim, a forma, né, de lidar com as coisas, tudo tá muito diferente, assim, mas são coisas muito minhas, assim, que eram coisas que talvez não transparecesse tanto para os outros. Então, eu acho que a maior mudança está sendo assim interna, né? A forma como eu vejo, como eu lido, como eu reajo, assim, e está me fazendo muito bem. Graças a Deus. Assim, tá Isso é muito muito bom. Isso é muito bom. Por isso que às vezes tem coisas que, por exemplo, a gente sabe que talvez precise mudar, fica nessa, tem que mudar isso, mas vamos ver. E não toma uma atitude de fato, né? Acho que é só um sentimento específico, quando na verdade é o próprio Espírito Santo tentando convencer. Né? Quando a gente deixa o Espírito Santo entrar na nossa vida, Jesus entrar na nossa vida, tudo na nossa vida muda, né? Todas as estruturas. E como isso mudou a sua visão, assim, agora como com o Espírito Santo na sua vida, ali, sendo direcionada pelo Espírito Santo, na sua parte profissional? Como você vê Jesus hoje, quando você trabalha, na sua própria história, porque talvez você não tivesse o entendimento do porquê você ganhou tantas bolsas, mas Deus te entregou as bolsas e olha onde você está hoje, olha o caminho que você percorreu. E, assim, hoje, qual a sua visão de Jesus na sua vida, na sua história e, atualmente, no seu trabalho? Onde você encaixa Jesus no seu trabalho, no seu dia a dia? É engraçado assim que eu pensei nisso, né? Eu falei, outro dia, né? Eu estava pensando, gente, por que eu ganhei tantas bolsas? Por que eu passei por tantos lugares, né? E hoje eu vejo assim que já era Deus agindo na minha vida naquela época, sabe? Me mostrando os caminhos por onde eu passaria. Eu passei por uma situação há uns 2 meses de, poxa, traduzir uma oração em inglês para uma plateia. Eu fiquei assim emocionadíssima, sabe? No trabalho isso? Eu estava trabalhando como intérprete para uma outra área que não é a minha, para o esporte. Eles estavam com um torneio de basquete 3x3 e os atletas, eles não eram brasileiros. E aí teve um atleta que no final ele me chamou, aí falou assim, Amanda, qual é a sua religião? Aí eu falei, aí ele falou assim, então, é por isso que você está aqui hoje. E aí ele fez uma oração em inglês, e ele pediu para eu traduzir aquela oração para ele, né, no final. E o trabalho todo, na verdade, era tipo ajudá-los ali, né, e tipo eles eram entrevistados, e no final ele fez isso. E naquele momento eu falei assim, eu acho que foi para isso que eu ganhei todas aquelas, sabe? Tudo isso assim, desde 17 anos, preparando para isso. E incrível, o que mais possa uau, acontecer nossa. nesse sentido, sabe? E eu voltei para casa tão feliz, porque eu falei assim, nossa, né, a gente é usado e pode usar a nossa habilidade em várias coisas. Quem diria que num jogo de basquete eu nem gosto de esporte, sabe? Quem diria que aqui, numa situação como essa? Então, eu penso isso. E Deus agindo na minha vida também, que eu vou te contar uma coisa. Eu nunca fiquei mais de 3 anos numa mesma empresa. Não suportava ficar mais de 3 anos no mesmo lugar. Quando eu trabalhava embarcada, tradutora, intérprete, toda essa coisa, eu mudava de empresas, né? Eu fiquei 5 anos, mas não no mesmo lugar. E aí hoje eu estou há 6 anos nesse mesmo lugar. E aí eu fico pensando assim, gente, eu nunca fiquei tanto tempo num lugar. Mas hoje eu vejo se formando assim um grupo, né? Um grupo se unindo, um grupo de cristãos que se une para orar, para fazer a diferença no nosso dia, sabe, no trabalho, que está vendo as coisas que precisam ser melhoradas. Então, eu penso assim, eu acho que faz parte também eu estar aqui para ser mais um membro nesse grupo de orações que está orando por um objetivo maior, sabe, que não é só a empresa, mas as pessoas que estão aqui e a diferença que a empresa faz na vida dos funcionários e das pessoas que se beneficiam do trabalho que é feito aqui também. Sabe? Eu vou todo dia para o trabalho lendo a Bíblia, porque, afinal de contas, eu passo muito tempo no transporte. Então, assim, quero aproveitar esse tempo. E aí, quando eu chego lá, é como se isso fosse assim, algo que eu já vou meditando para o meu dia.
porque somos todos da área da educação, mas cada um com as suas questões, né? Um dia um está bem, outro dia o outro não está bem, e alguém precisa estar, sabe, bem, né, nesse meio. E eu percebo que as coisas elas não me deixam mais aflita, como eu ficava antes também, assim, com cada situação, com cada problema, que voltava para casa pensando nisso, e dormia e sonhava com isso, e que não sei o quê. Acabou o trabalho, fecha lá o ponto, vamos voltar para casa. Separar as coisas, né? Exato. Então, eu acho que continua isso, né, da mudança ser mais interna, assim, eu estar mais centrada, estar mais tranquila, trabalhando essa questão da paciência, trabalhando a questão do esperar. Eu acho que essas são as principais mudanças em mim, e isso reflete também no meu trabalho. Com certeza. Eu fui diagnosticada com ansiedade, né? Há uns anos atrás. E eu já tive bastante crise de ansiedade, assim, bem pesadas. Já desci em ônibus quase que em movimento. Ele estava andando bem devagarzinho, mas eu só desci, nem sabia onde eu tinha descido. Isso era uma grande aflição em mim. Mas quando eu comecei... É claro que exige um acompanhamento, né, profissional, mas na época eu não tinha como eu ter esse acompanhamento, e eu vi muito Jesus na minha vida me ajudando, sabe, a lidar com essas questões de paciência, que eu sou zero paciente, zero, quer dizer, era zero paciente, o velho homem, velha mulher. E aí, mas eu era extremamente ansiosa. Se você falasse para mim assim, Sara, estou fazendo um projeto para março de 2023, estamos em outubro, e aí, março de 2023, minha filha, nossa, era um caos para mim, um caos, eu não dormia, assim, até hoje, eu sou uma pessoa bem ansiosa e um pouco impaciente, mas depois, assim, que eu senti o Espírito Santo trabalhando muito em mim, em cada detalhezinho. Quando eu via algumas coisas assim, eu senti o Espírito Santo falando comigo, me direcionando em alguns passos. Isso é muito, muito legal, muito incrível. É incrível. É muito incrível, porque a gente vê, como você falou, a mudança interna na nossa mente ali, como a gente trabalha, como o Espírito Santo age na nossa mente, trabalhando ali. Então, assim, hoje eu sei, quando eu estou vendo que eu estou ansiosa, eu falo, Espírito Santo me ajuda. E ele ajuda. Eu vou lá, eu sei lidar melhor. Espírito Santo, me direciona o que eu tenho que fazer. Espírito Santo, vamos lá. Estou muito ansiosa. Então, eu acho isso muito incrível. O quanto, quando a gente recebe Jesus como nosso único, suficiente Salvador, quando a gente recebe a paternidade de Deus, o quanto isso impacta na nossa vida em todos os aspectos. Profissional, não tem uma área, né, que emocional, não se torne a mesma, não se torne diferente, né? Uma vez eu estava vendo uma frase que eu achei muito bacana, que diz assim a frase: não tem como você ter um encontro com um ônibus e continuar da mesma forma, da mesma maneira. Não tem como você ter um encontro com Deus e continuar da mesma forma. Até porque Deus é bem maior do que um ônibus, entendeu? Então, da mesma forma, se você colidir com um ônibus, você não vai nunca mais ser do mesmo jeito. Mesmo que você se trate, você não vai se retornar ao que você era antes. E com Deus é a mesma coisa, cara. Não tem como. Depois que a gente, de fato, dá essa abertura para Ele, que Ele não vai invadir, né? Se a gente dá essa abertura para Ele, Ele entra, faz as modificações na gente. Claro que tudo junto com a gente, né? A gente que tem que dar essa abertura, permitir que Ele haja na nossa vida, e Ele vai fazer as modificações. E é muito bom ver o quanto Deus é multiforme, né? Porque Ele trabalhou com você de uma forma, Ele trabalha comigo de outra, trabalha com Pedro de outra. E assim, Ele é totalmente personalizado. Eu fico impressionado, cara, com a criatividade dele. Já parou para pensar, cara? É muito criativo. É muito criativo. E uma coisa que, a respeito dessa parada de incluir Jesus, é o que a gente está fazendo agora, né? Hoje mesmo teve aula. E esse projeto aí, como é que surgiu? Eu queria que você contasse. Que está tendo aulas de inglês na igreja, né? O pessoal está se profissionalizando aí para poder pregar em
em inglês, já teve um culto bilíngue. Como é que você se sentiu com isso tudo? Como é que está sendo esse gerenciamento? Está curtindo? Não tá? Eu acho que assim como uma porta se abriu, né, e eu tive oportunidades, e eu entendi que, na verdade, isso já é um presente que tem sido dado assim, há bastante tempo, eu sempre quis retribuir, eu queria muito retribuir, eu achei que aqui seria o lugar ideal, porque, como eu acredito que nós precisamos estar preparados, né, para o que vem acontecer, pode ser uma oportunidade de emprego, pode ser uma chance de pregar em algum lugar, pode ser para traduzir uma oração. Ser um missionário em outro país? Exatamente, sabe? Então, por que eu não vou ajudar com o dom que Deus me deu, sabe? Então, eu fiquei feliz com a oportunidade, eu quero dar continuidade, né? A gente vai desenvolvendo, eu estou desenvolvendo o material da turma, que vai virar uma apostila no final desse módulo. E a intenção é que a gente tenha outras e outras e outras, porque não posso prender para mim, eu não posso guardar só para mim esse presente que eu ganhei. Né? Eu ganhei para que eu compartilhasse com outras pessoas. E é isso que eu tô fazendo hoje. Eu venho assim, feliz da vida. Né? Eu me divirto. Eu não sou uma pessoa que está sempre no meio de muita gente, sabe? Você está sempre ali no cantinho, quietinho. Pois fico, é. gente, ela é muito Às vezes eu olho assim, eu vejo a Amanda ali, eu falo, vou falar com a Amanda. Aí no caminho tem alguém, aí eu cumprimento a pessoa, quando eu olho, Cadê a cadê a Amanda? Amanda? Isso, então assim, eu não sou de estar sempre no meio de muita gente, assim, eu estou sempre... eu não sei se isso é um resultado da pandemia também. Eu me descobri assim muito bem em casa sozinha, sabe? Então eu vou, saio, faço as coisas, mas eu volto para assistir Shrek 2 de novo. Sabe? Mas é algo que eu gosto. Eu gosto de dar aulas, eu gosto de ensinar o que eu sei, né? Então eu venho feliz da vida para fazer isso. Aí depois eu volto e assisto Shrek 2. Mas eu acho que é bom para quem está aprendendo, mas é bom para mim também. Sabe? É uma experiência nova. E o culto bilíngue? O que você achou? Adorei. Tá. Assim, eu estava muito nervosa. Claro, né? O primeiro, né? Eu nunca vi nada parecido aqui por perto. Eu também. Eu pesquisei também, né, para ver o que tinha. Eu queria assistir, queria ver o que eles fazem, como é, mas também não encontrei. Né? E eu achei muito legal, já tenho várias ideias para um próximo, né? Mas a gente precisa se reunir para treinar. Até fico falando algumas vezes, né? Tipo, a gente podia fazer isso, mas tem que colocar tudo num papel para fazer novamente. Claro que exige assim um preparo, né? Porque você vai falar em outra língua, vai cantar em outra língua, né? Isso tem que ser atrativo para quem fala e quem não fala. Mas foi uma experiência muito enriquecedora para mim, assim, poder, dessa vez, né, traduzir do inglês para o português, porque eu estou falando da palavra, sabe, de Deus também. E, assim, esse vídeo está aí gravado e pode ser para outras pessoas. Imagina alguém assistir, uma pessoa que às vezes está precisando, que não fala a nossa língua e assiste e vem nos visitar, sabe? Sim, até porque a liturgia também foi muito... Cara, aconteceu um tempo atrás, bastante tempo até, e eu ainda me lembro de tudo que o cara falou. Cara, foi incrível aquele culto, eu gostei muito. Tem no canal da igreja. Tem no canal. Tem no canal da igreja, gente, é só ir lá. Tá bem lá embaixo, mas tá lá. Né? Porque foi em junho, se eu não me engano. Foi por aí, Ju, e foi no meio do ano. Foi. E nós estávamos estudando há apenas um mês. Né? Gente, nós estávamos estudando foi bem apenas arriscado, um mês. inclusive. Né? Mas, assim, eu estava mais preocupada com como que vocês reagiriam, sabe, mediante essa pressão, porque é uma pressão. A gente vai pensar, estou fazendo, não é por mim, tudo, mas mesmo assim, né, é você estar ali naquela posição de ser julgado, né, mas eu achei que foi tudo maravilhoso, eu achei que foi muito corajoso da parte de todo mundo que quis participar, que se dedicou. O pessoal foi ousado, né? Porque Exato. a rapaziada podia falar, não, a gente está estudando há pouco tempo, é melhor mês, esperar um pouquinho. Não, o pessoal, não, bora pra cima, a gente estuda, a gente consegue, né? Foi bacana, eu tenho muito orgulho de ser seu aluno, cara. Sério. Eu ainda não sou, ainda. Quando abrirem as inscrições, de repente, a gente até divulga aqui, tá? E, então é isso, né? É isso, foi Nossa, muito bom, prazer mano. Mentira que ter já você passou. aqui. Já foi. Passa rápido. Produção, quanto tempo nós temos aí de gravação? Já 1h20 já. Amanda. Nem acredito que eu falei tudo isso, me fala tudo isso. Mas, assim, foi
muito bom ter você aqui, muito bom ouvir a sua história, ouvir, conhecer um pouco de você, as pessoas poderem te conhecer um pouquinho mais, ver que é possível chegar e alcançar sonhos, ao chegar grande, ser grande. E também que conhecer Jesus não vai significar que você vai ter que se afastar daquelas pessoas que não professam a mesma fé que você, né? E eu acho que comunicou também com muita gente que às vezes está terminando o ensino médio agora e não sabe muito bem o que quer, está com uma clareza maior em relação ao que uma pessoa que é formada em letras em inglês pode fazer, né? E eu acho que ajudou muita gente, Amanda, sério. Eu pensei nisso. Eu pensei. Como assim, gente? Tem Vamos frase lá. Por que ninguém me falou isso? Então, a gente sempre, para encerrar os nossos episódios, a gente tem a vibe de trazer uma enquete, bem rapidinho. É o seguinte, se você pudesse escrever uma frase num outdoor, e essa frase vai estar disponível para todas as pessoas do mundo durante 1 minuto. Então, todo mundo vai ter acesso a essa frase de alguma maneira, seja no celular, seja vendo no outdoor, seja de qualquer jeito, todas as pessoas vão ver essa frase durante 1 minuto. Qual frase você escreveria assim para que essas pessoas lessem? Entendeu? Ai, Primeiro fala inglês e depois traduz pra gente. quando você começou a pensar, eu falei assim, poxa, queria ter uma coisa mais elaborada, mas o que eu tenho é muito assim. Não, mas às vezes o simples faz muita diferença na E a nossa ideia é essa mesmo, a gente nunca avisa. Para a pessoa também já gerar algo bem orgânico mesmo, bem coisa. Mas aí você pode pensar, fica tranquila, e aí fala. Não, é porque eu pensei numa frase tão simples que eu falei assim, poxa, eu podia gastar todo o inglês nesse momento, mas não vai. Não vai. Porque, assim, uma coisa que eu, lá no trabalho, tem um quadrinho, né, que todo dia a gente chega e escreve uma mensagem. Na verdade, eu escrevo que o pessoal esquece. Mas todo dia eu escrevo uma mensagem lá e, normalmente, eu escrevo alguma coisa assim, believe, life is good. Eu escrevo em inglês mesmo, sabe? Life can be much better with Jesus, né? A vida pode ser muito melhor com Jesus, acredite, a vida é boa. Então, normalmente é isso, né, que eu costumo escrever ali. Eu acho que eu colocaria isso num outdoor, assim, sabe? De, gente, acredita, sabe? Começou, não para, sabe? Segue adiante. Vai ser mais fácil do que você imagina. O início é difícil, mas o caminho não vai ser tão difícil assim. E se for, você tem quem te segure. Isso aí. Sabe? Então, eu acho que é isso. Uma mensagem positiva para que as pessoas acreditem de fato, Sim. sabe? E começou, não para. Essa seria a frase. Sabe? Aí, como é que ficaria em inglês? If you start it, don't stop it. Sabe? Eu acho que é a coisa, assim. Em vai inglês em o negócio frente. fica, né? Fica um pouco mais dramático. Fica um pouco mais dramático, mas é essa a ideia. Eu acho que eu tomei, assim, eu fiz a melhor escolha, né, da minha vida quando eu parei de resistir, né, quando eu me deixei ser trazida para essa igreja. E, aos pouquinhos, eu fui vendo as mudanças dentro de mim, e eu tenho certeza que assim ainda tem muita coisa para acontecer na minha vida. E isso assim não é, não, eu tenho certeza que o que eu aprendi tem um objetivo, estar aqui tem um objetivo que já estava escrito há muito tempo, sabe? Então, I'm happy because I have Jesus. A gente traduziu essa frase outro dia na aula. Você não estava? Tava, Eu Pedro? não estava, mas eu tava. consegui entender, graças a Deus. E é isso, assim, aos pouquinhos a gente vai se tornando uma pessoa melhor, a gente vai esquecendo as mágoas, a gente vai perdoando, a gente vai se perdoando, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. Esperando, né? Que é complicado às tendo vezes. paciência, né? E ele vai trabalhando. E, assim, de uma maneira que leve, né? Que o durante também é prazeroso porque ele está com a gente, né? É verdade, é isso. É isso, então. Não, é isso, gente. E foi muito bom. Eu já disse, mas não A canso. gente Foi muito está repetindo agora. Obrigada, também adorei muito estar aqui com vocês. Eu antes estava pensando, o que será que eles podem, sabe, o que eles vão falar? Será que eu tenho que treinar? Eu lembro que tu me perguntou. Eu falei, Pedro, quais são as perguntas que vocês vão fazer? Já tem um roteiro? E não tem, galera. A gente eu vai tenho, deixando cara. fluir. Foi maravilhoso. É bom porque assim a gente vai falando o que realmente, né, vem no nosso coração de falar. E parabéns a vocês. Eu acho que é uma forma também de
de falar com os jovens, né? É o tipo de mensagem, é o meio que eles utilizam hoje para se informar. Então, eu acho maravilhoso. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, queria tanto morar perto da sua igreja. Que legal. Sabe? Porque ela realmente não tem, né, essa variedade de atividades que nós temos aqui. Toda vez que eu falo para ela fala, poxa, mas eu queria morar perto da sua igreja. E eu falei para ela sobre hoje, ela falou, Amanda, de novo, eu queria morar perto da sua igreja. Manda para ela quando a gente liberar, né? Subir o vídeo. Vou mandar para ela. E, assim, parabéns a vocês pela iniciativa. Eu acho muito importante tudo que a gente faz hoje para falar em nome de Deus, para falar sobre como nós somos, como Ele move, né, como Ele mexe a nossa vida. Eu acho que tudo isso é muito válido, muito importante e, com certeza, a gente está tocando aí no coração de muita gente. Amém. É isso. Então, galera, é isso. O final desse episódio, tá? Eu agradeço a vocês por terem ficado até o final. Continuem acompanhando as nossas redes, curtam, compartilhem. Comenta. Vão lá, nos sigam nas nossas redes, TikTok, Instagram. Vão lá, gente, procura lá, pode confiar, que vocês vão achar e pode confiar. Sempre tem que ter um. Tem que ter. Então é isso, rapaziada. Amo vocês, fiquem com Deus. Tchau, até o próximo episódio.